Pessoal, eu vou trazer um exemplo aqui da Luísa Posse, algo que aconteceu recentemente, mas já quero deixar bem claro, esse vídeo não é para sujar a imagem de Luísa Posse, da sua mãe e do seu pai. Não, é só para vocês entenderem o que funciona e o que não funciona, o que é funcional e o que é disfuncional, para que vocês peguem o funcional e apliquem, e peguem o disfuncional e descarte, para que isso não se repita na história de vocês. Eu vou trazer algo que está acontecendo com a dona Luísa Posse, que é disfuncional, e no final do vídeo eu vou trazer uma parte muito funcional dela e da mãe dela, graças à terapia. Bom, recentemente viralizou o vídeo dessa professora aqui, mandando um recadinho para os pais sobre educação permissiva. Vamos falar sobre isso. Observe. Oi, eu sou professora e este recado aqui vai para os pais e mães que aplicam a educação permissiva. Está um inferno dar aula para o seu filho. Eu acho super bacana você querer evitar traumas no seu filho. Eu acho que realmente uma sociedade seria muito melhor se alguns traumas de infância não acontecessem. Não é bacana você querer evitar traumas no seu filho. Vamos começar por aí. É bacana você ensinar o seu filho a lidar com um problema para que aquele problema não gere um trauma. Querer evitar que seu filho não tenha um trauma, você vai criar um adulto inseguro, um adulto medroso. Porque tudo o que gera medo nele, o que ele faz? Ele vai evitar. Por quê? Porque a senhora ou o senhor que é pai está evitando que ele tenha um trauma que o senhor ou que a senhora tem. A senhora passou por esse trauma, só que a senhora não e o senhor não ressignificou esse trauma e está querendo fazer com que seu filho não passe pelo mesmo. Então a senhora precisa e o senhor aprender sobre esse trauma e ensinar o seu filho a como lidar com isso para que não gere nele um trauma. Vamos embora. Mas eu sinto te informar que você perdeu a mão. E aí o que deveria ser uma infância sem traumas se tornou uma infância impossível de outra pessoa, além do ciclo familiar da criança, consiga conviver com esta criança. O seu filho não obedece absolutamente ninguém. O seu filho não tem noção de autoridade. O seu filho acha que as obrigações podem ser negociadas. Só que aí você esqueceu de falar pra ele que isso acontece aí dentro da sua casa. Dentro da escola, não dá pra gente negociar com 30, 40 crianças ao mesmo tempo. Na escola, a hora do dever é hora do dever. Hora de acabar a brincadeira, ele tem que guardar o brinquedo dele porque acabou a brincadeira. Eu não vou negociar com seu filho. Ai, João, mas e se a gente pegar o brinquedo azul pra guardar? Ai, Maria, e se... Não, meu amor, acabou a hora do brinquedo. Guarda tudo lá que a gente vai fazer uma outra atividade. A não ser que você tenha condições financeiras de pagar uma escola que consiga estender a criação da sua casa para a vivência escolar. Não se negocia com uma criança exatamente essas questões. Hora do dever é hora do dever. Hora da brincadeira é hora da brincadeira. Hora de comer é hora de comer. Não dá para ficar negociando o que é inegociável. Se não vai crescer um adulto que ele vai chegar na hora do trabalho dele, ele vai querer negociar. Ai não, agora eu não quero trabalhar não, porque agora eu quero descansar. Agora eu não quero trabalhar não, porque agora eu quero olhar minhas redes sociais. Por isso tem esse monte de adulto hoje se dando mal no mercado de trabalho. Por quê? Porque acha que pode negociar. Eu tive muito problema no mercado de trabalho até hoje me tornar uma pessoa que cuida do meu negócio. Por quê? Porque minha mãe era permissiva, minha mãe deixava eu fazer tudo do jeito que eu queria. Quando eu chegava num trabalho e queria fazer as coisas do meu jeito, eu batia de frente com o chefe. Não parei em trabalho nenhum. Por quê? Porque eu achava que tudo tinha que ser do meu jeito. E não é assim que as coisas funcionam. E não foi só na minha área profissional. Se você olhar aqui no meu canal, tem vários vídeos que eu falo sobre isso, como inclusive todos os meus relacionamentos terminaram porque só eu tinha razão, porque tudo tinha que ser do meu jeito. Por quê? Por conta dessa educação permissiva. Isso não se tornou hoje um trauma muito maior na minha vida, porque eu, como um adulto responsável, fui cuidar da minha saúde mental
e tenho uma relação extraordinária com a minha mãe justamente por conta de cuidar e entender que minha mãe fez tudo para me agradar. Ela não fez isso para me prejudicar na vida adulta. Só que a vida é diferente. A vida ensina dando pancada e sem pena. Ela bate doído. Então, para de querer achar que teu filho você pode negociar com ele o que é inegociável. Ela vai falar um pouquinho mais sobre isso. Vamos acompanhar. Na escola, as vivências são do coletivo para o individual, não ao contrário. Se você acha que o seu filho é a criança mais especial do mundo, ele é para você. A gente precisa tratá-lo igualmente para que ele tenha uma ideia de igualdade, para ele que tenha uma ideia de respeito ao próximo. Se ele realmente achar que ele tem mais direitos do que o próximo, se ele realmente achar que ele é mais especial que o próximo, que tipo de sociedade nós estamos criando para o futuro? A ideia que me passa é que vocês querem evitar o trauma do filho de vocês, causando trauma em todo o resto. E aí nós vamos de professores até os colegas de sala que são obrigados a conviver com o seu alecrim dourado. Como vocês querem que uma criança que está aprendendo sobre a vida, uma criança que precisa de intermediação, faça escolhas cruciais? Se você quer que o seu filho tenha esse poder de escolha aos 4, 5, 6 anos, ele pode escolher a cor da roupa que ele usa. Ele pode escolher o sabor do sorvete que ele quer comer. Você entende que você cedendo a essa criança essas questões, você prejudica ele pro resto da vida. Porque o que acontece na infância não fica na infância, se arrasta pro resto da vida. E aqui que tá o ponto. Agora olha o que a Luísa Posse falou de um bilhetinho que ela recebeu do colégio e o que ela gostaria de responder. Acredito eu que ela não tenha respondido. Olha só. Hoje eu recebi uma ligação da escola, um bilhete, falando que meu filho não consegue ficar sentado direito enquanto espera a vez dele de falar, que ele não sabe esperar a vez dele de falar, que ele fica ansioso para desenhar. Daí eu fiquei pensando no que eu ia responder. Eu tô com vontade de responder assim: moça, sabia que ele também faz tudo isso aqui em casa? E eu nunca liguei pra vocês pra reclamar. Nunca liguei pra vocês. Cada um se vira aí. Eu me viro daqui, vocês se viram daí. O que eu acredito que a dona Luísa Posse pensa sobre o colégio? Eu acredito que ela pensa que o colégio é lugar para educar, não para escolarizar. Aí o mesmo comportamento que o filho da dona Luísa Posse tem dentro de casa, sem limite nenhum, quer falar a hora que ele quiser, quer desenhar a hora que ele quiser, quer fazer o que ele quiser, é o que ele pode fazer no colégio. Por quê? Porque dentro de casa ele não tem limite nenhum. Então, se uma criança que não tem limite nenhum dentro de casa com os seus pais, onde tem hora para isso, tem hora para aquilo, tem hora para aquilo outro, ele vai achar que no colégio ele pode fazer tudo o que ele quiser da mesma forma que ele faz dentro da casa dele. E agora, para vocês entenderem como o que vem da infância se repete na vida adulta, é o que eu chamo de evento subsequente. Inclusive, esse será o próximo vídeo que eu vou fazer no meu canal de membros. Se você quiser se tornar membro e apoiar esse canal, clica nesse botãozinho que tem aqui embaixo, que você vai entender perfeitamente como funciona o evento subsequente. Olha como a dona Luísa Posse se comportava na infância. Olha só. Eu lembro que eu já era uma criança chata, assim, já, tipo, tá. Eu falava pro meu padrasto, eu cruzava o braço assim, me diverte aí, me diverte. 4 anos. Tipo, insuportável. Uma criança chata e insuportável. Essa era a dona Luísa Posse. Hoje, o filho dela fazendo o que ela faz e para chegar ao ponto do colégio mandar um bilhetinho para casa dela dizendo: seu filho não está respeitando isso, a hora disso, fazendo aquilo, aquilo outro, provavelmente o filho dela é essa criança chata. Mais uma vez, eu não estou aqui para falar mal de Luísa Posse, como ela cuida mal, como ela educa mal o filho dela. Não, é só para vocês entenderem o quão é importante dar limites para o seu filho dentro da sua casa, para que o colégio não precise chegar ao ponto de enviar um bilhete para a senhora
querendo informar que a senhora precisa olhar para esses pontos do seu filho, porque na escola não é lugar de educar, e sim de escolarizar. Só que aí ela responde isso aqui, ó. Nunca liguei pra vocês. Cada um se vira aí. Eu me viro daqui, vocês se viram daí. Entendeu? Não é vocês se viram daí, eu me viro daqui. Sabe por quê? Olha só, ouçam o que a dona Luísa Posse vai falar aqui agora. E minha mãe me trouxe todo um outro lado, de eu chegar em casa com as amiguinhas e ter que pular os instrumentos. Peraí, gente, vamos chegar lá no meu quarto. E chegar no quarto para estudar e tá tocando uma ciranda na sala. Porque minha mãe não tinha onde ensaiar, então eu ensaiava em casa. E aquilo ia entrando, não tem como. Eu parava os estudos para dançar a ciranda no meu quarto sozinha. Parava os estudos. Mãe da dona Luísa Posse, dona Zizi Posse. Ou seja, mãe também famosa, precisava trabalhar, fazer com que a vida acontecesse, não tinha tempo para a filha. Ou seja, não dava tempo de qualidade para a filha, para estudar, para dar limite, para mostrar para a filha o que é, o que não é. O que aconteceu? Dona Luísa Posse chegava em casa, a roda de ciranda cantando, ela ia para o quarto dela estudar com as amigas dela e ela parava os estudos para dançar ciranda. Então, o que acontece nesse meio artístico? Não só no meio artístico, como em vários outros meios, para quem tem condição financeira para colocar uma babá para cuidar dos filhos. Essas babás acabam sendo permissivas. Por quê? Porque os pais não falam para as babás como deve educar. Tipo, ó, meu filho tem limite para isso, tem para isso, tem para isso e tem para isso. Se ele quiser negociar, se ele quiser fazer tal coisa, é não. Hora de estudar é hora de estudar, hora de fazer é hora de fazer, hora de acontecer é hora de acontecer. A mãe faz isso? Não. Entrega para a babá e a babá deixa fazer o que a criança quiser fazer. Eu falo isso com propriedade porque já trabalhei para 3 grandíssimos influenciadores hoje na era digital. Não vou citar o nome aqui que eu não quero expor ninguém. Um deles, a esposa cuida. Os outros 2 trabalham e as crianças ficam com babás. Aí o que acontece? Eu estava lá, eu via isso com meus olhos. Eu já fiz isso com o filho de um desses influenciadores, onde esse filho foi querer espirrar um spray na boca, que eu não sei do que era aquele spray, mas não era para espirrar na boca. E aí eu estava brincando com essa criança enquanto a mãe estava trabalhando. O que a menina fez? Virou o spray para a boca e tentou apertar, só que ela não tem força. Eu tomei um susto e falei, não faz isso não. E falei o nome da criança. A criança começou a chorar, copiosamente, porque eu disse um não para ela. E eu já vi todas as babás dizer sim para ela, para tudo o que ela quer. Por quê? Porque a mãe e o pai estavam trabalhando horrores. E aí vocês só veem nas redes sociais o bonitinho da família brasileira, dessa coisa bonita, o pai com filho, a mãe com filho. Mentira! Eles trabalham o dia inteiro. Aí no final da noite eles pegam o telefone, ou no meio do dia eles pegam o telefone e vou dar comidinha pro meu filho, porque eu tô sempre com meu filho. Eu vou passear com meu filho, porque eu tô sempre com meu filho. Agora eu vou assistir uma TV. Você acha que aquela mãe ou aquele pai tá o tempo todo com o filho? Não está. Esse filho está sendo educado por uma babá que precisa ser permissiva, não é responsabilidade nem culpa da babá, porque se ela disser um não para aquela criança pira. Por quê? Porque o pai e a mãe não estão ali para dar limite. Isso aqui é sim, isso aqui é não. Como é que a babá bota o peito ali e fala, não senhora, ou não senhor, o senhor não vai ver televisão enquanto você come? Função da babá não é educar. Se o pai e a mãe educam, eles vão passar para a babá a educação que eles dão. Ó, meu filho, hora de comer é isso, hora de fazer dever é isso, hora de brincar é isso aqui é sim, isso aqui é não. Eles fazem isso com as babás? Não. Aí dá esse monte de problema que dá. Não educa dentro de casa, chega na escola, você ouve essa fala da dona Luísa Posse. Mas, uma vez, eu não estou aqui para falar, tá vendo como ela erra, como ela é escrota, como ela vacila. Não,
É só para vocês entenderem, pai e mãe que precisam educar a criança para que ela chegue num colégio, num ambiente social que ela precisa interagir com outras crianças, ela saiba como fazer isso. Hora de brincar, é hora de brincar, hora de guardar o brinquedo, é hora de guardar o brinquedo, hora de fazer isso, é hora de fazer isso, e não tem negociação. É inegociável as tarefas que precisam fazer. Por que hoje tem um monte de adulto que não consegue fazer o que precisa ser feito na hora que precisa ser feito, procrastina horrores? Por essas e por outras. Então, Dona Luísa Posse, hoje, muito provavelmente, quero estar equivocado, ela é ausente para esses filhos, porque trabalha horrores, é gravação o tempo todo, é ensaio o tempo todo, é foto, é material para as redes sociais, é o tempo todo, é um frenesi de conteúdo, de gravação, de estúdio que precisa ir. Quem cuida dessas crianças? Quem está ali com os filhos dela, autorizando que esses filhos façam o que eles quiserem? Porque não é à toa que vem um bilhete do colégio dizendo isso para a senhora Dona Luísa Posse. Não estou aqui criticando a senhora, apenas trazendo um fato que por essas e por outras isso está acontecendo, e o relato daquela professora no início do vídeo, onde ela diz: está um inferno dar aula para o seu filho. E aí tem essa fala aqui da Dona Luísa Posse também, que ela diz que tem muitos filhos, que ela ouve, tem muitos filhos dizer que não tem como ser influenciado pelo pai, né? No caso, pelo pai e pela mãe, porque os dois, tanto o pai quanto a mãe dela, eram dessa área artística, a mãe ainda é, o pai faleceu. E aí, olha que ela fala aqui, ó.